E já que a gente está falando de solidariedade, doação, né? Doação. Fraternidade. Exatamente. Em 2022, o mundo celebra o Dia de Doar nesta terça-feira. Na verdade, é na terça-feira seguinte à Black Friday, que foi na semana passada, né? Sexta-feira passada. Então, hoje, dia 29 de novembro, nós celebramos o Dia de Doar. Esse dia específico do ano tem a proposta de promover a generosidade, mobilizar a sociedade para um país mais solidário e conectar pessoas a instituições que fazem trabalhos nesse campo, né, que visam ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. E olha só, a solidariedade tem sido uma palavra de ordem nos últimos tempos. Na tradição cristã, a vida solidária recebe o nome de fraternidade, uma ideia fundada pelos primeiros cristãos sobre a perspectiva de uma sociedade de irmãos e irmãs, filhas do mesmo Pai, conforme lhes ensinara Jesus Cristo. Mas será que nós estamos, de fato, exercendo esse compromisso para com o próximo? Para nos responder esta e outras questões, nós vamos agora ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade conversar com o pró-reitor do santuário, Padre Samuel Fidelis. Bom dia, Padre, seja muito bem-vindo. Bom dia, Padre. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria estar com vocês. Amém. Ô, Padre, para a gente começar o nosso bate-papo, né? A gente está falando aqui sobre doar, sobre solidariedade. Eu gostaria que o senhor nos falasse, né? O que de fato é a solidariedade e a fraternidade no meio de nós cristãos. Nossa, vai chegar aqui na hora de... Então, antes de tudo, o nosso chamado primeiro. Então, a misericórdia, entendamos aqui misericórdia como uma disposição a encontrarmos o outro naquilo que ele é, inclusive nas suas indigências, ela pertence ao ser íntimo de Deus. Nós entendemos que Deus é trindade, portanto, ele não é uma mônada, Deus não é só. Desde toda a eternidade ele se doa como amor, como encontro. O Pai gera o Filho e esta geração entre os dois é tão íntima, tão divina que é uma terceira pessoa, o Espírito Santo, o amor. Portanto, eu diria, todo o ser de Deus, toda a criação, e nós, enquanto cristãos, chamados particularmente a ecoar aquilo que Deus é, somos chamados a nos aproximar, a nos envolver, a nos solidarizar uns com os outros. Padre Samuel, o senhor acha que agora, nesse período que a gente está vivendo, né, foram tempos muito difíceis de pandemia, isso tem aflorado esse espírito de solidariedade nas pessoas, de se colocar realmente no lugar do outro, né, sentir as dores que o outro está sentindo, as necessidades, muitas vezes, né, não só necessidades físicas, né, mas realmente olhar para o outro com mais carinho? Esse período tão difícil que a gente passou, ele nos ajudou nessa parte? Essa pergunta é muito pertinente e eu diria que estava escutando vocês falarem a respeito de qual é a origem do dia de doar, não sabia. É bom que no Manhã da Piedade a gente está sempre aprendendo. E eu achei interessante que vocês colocaram, né, aquilo que de fato é a origem, é que ele é um correlato, uma espécie de continuação com relação à Black Friday. Então eu diria assim, diante do sofrimento, diante da escassez, diante de uma situação limite da existência humana, duas possibilidades são possíveis. Há aquelas pessoas que, diante disso, se estreitam cada vez mais e querem juntar e querem ter cada vez mais seguranças, portanto, excesso de ansiedade, portanto, ambição, portanto, desejo de ter cada vez mais seguridades, pode ser uma consequência de um pós-pandemia. Então, justamente porque a gente viu que tudo é frágil, a gente fica louco para ter determinadas seguranças e aí nos adoecemos. Ou então, nós conseguimos compreender que, já que tudo é tão impermanente, é preciso, então, no meio destes bens impermanentes, alcançar valores permanentes. Aí a generosidade, a compreensão uns dos outros, entender que se nós não damos conta de tudo, podemos, enquanto família humana, discernir caminhos e, sobretudo, experimentar o amor de Deus, em quem está a nossa confiança. Então, eu diria as duas possibilidades. Uma está lá em Lucas 12, aquele homem que se enche de si e, depois de uma grande colheita, quer um celeiro ainda maior, ou então, aquela disposição de quem consegue compreender, não é? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então,
encontrar-se com o Senhor, poder experimentar da palavra dele que permanece para além das nossas impermanências, e nesta palavra de um Deus que é Pai, nos descobrirmos como irmãos, né? Porque ele é Pai, mas é Pai nosso. Portanto, a pandemia pode ser muito fecunda, nos despertando para a generosidade, para a fraternidade. Padre, a Bíblia, né, é cheia de exemplos de solidariedade. Jesus mesmo, quando fez o partilhar do pão, fez um ato de solidariedade, né, de fraternidade. Hoje, sobretudo, as pessoas têm feito, né, esses atos de solidariedade pensando em receber algo em troca. Isso é errado, né? Como que a gente deve, de fato, praticar a solidariedade? No fato de ajudar ao próximo e nunca pensar em receber algo em troca, né, Padre? Então, eu diria que é também uma questão muito interessante. Vamos dar duas respostas. Desde o ponto de vista psicanalítico e filosófico, nós sempre temos um interesse clandestino quando a gente ajuda. Quer dizer, a ajuda nunca é despretensiosa de um objetivo. Esse objetivo pode ser o fato de que nós aprendemos dos nossos avós e, portanto, a nossa consciência sempre comparece diante do dever dos outros, ou pode ser, assim, alguma coisa não tão legítima, que é o fato de que a gente está esperando uma recompensa financeira ou um post bonito no Instagram. Então, eu diria, desde o ponto de vista psicológico e filosófico, sempre há um interesse subjacente. Agora, o que a fé nos ensina? A fé nos ensina que há interesses que transcendem. Então, tem um interesse que me é pequeno, que é aquele, eu vou mostrar que eu estou entregando uma coisa bacana aqui para esse mendigo, para poder tirar uma foto bonita no Instagram e poder colocar assim, olha lá como é que o padre do Santuário da Serra da Piedade é bonzinho. Ou há um interesse que é um profundo despertar pelo outro. Eu entendo que aquele outro é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Eu entendo que aquele outro é o sagrado onde Deus habita. Eu entendo que eu tenho um compromisso social. Portanto, há sim um interesse subjacente, mas é um interesse que multiplica, porque não fica preso em si. Então, nós, como cristãos, entendemos que há um interesse que precisa subjazer, estar por debaixo, inspirar a nossa prática, que é o fato de que nós compreendemos que amamos uns aos outros por causa de Deus. Então, este tem que ser o interesse, o fim a que se destina as nossas ações de caridade, de fraternidade. O outro é lugar onde Deus habita. O pobre é epifania do rosto de Deus. Padre Samuel, enquanto o senhor estava falando, me veio à mente um ditado, eu não sei se é exatamente assim, né, se são essas palavras, mas é que quando a mão direita faz algo, a mão esquerda não precisa saber, né? A gente não precisa divulgar aos quatro cantos os atos de solidariedade, porque transcendem o exibicionismo, né? Você não faz algo para o outro pensando em receber algo em troca, né? Você faz algo para o outro pensando que ele possa, né, a partir dali, conseguir caminhar com as pernas próprias. Então, eu acho que nessa questão, né, nesses tempos que a gente vive de hiperconectividade, né, de uma grande exposição, a gente sempre fala com o Renê aqui, né, desse boom de exibicionismo nas redes sociais, a gente precisa realmente se conectar com o interior do outro, porque assim a gente pode conseguir entender a dor, né, que ele está passando e a necessidade também, né, padre? Perfeito, você acabou de resumir aí o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Essa frase, inclusive, é dele no Sermão da Montanha, né? Não saiba sua mão direita o que faz a esquerda. E é interessante, enquanto você vai construindo o seu raciocínio, que me venham à cabeça vários trechos do Sermão da Montanha. Olha, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, né? E essa compreensão, como você bem trouxe, de que não é sobre pose, é sobre uma postura interior, onde o outro é alcançado como sendo filho de Deus como eu. Então, é todo o itinerário do Sermão da Montanha. Se nós vamos lá ao capítulo 5, 6 e 7, há um antídoto para essa nossa tendência atual ao exibicionismo, a não entendermos que o outro é um fim em si mesmo, que a misericórdia para com o outro transcende a exibição. Tudo isso está lá já no Sermão da Montanha. Ô padre, para a gente finalizando, né, o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para incentivar, né, as pessoas a serem mais solidárias, a praticar a fraternidade dentro da nossa arquidiocese e também deixar uma oração para todos nós.
Eu diria esta frase mesma do Sermão da Montanha. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também aos outros. Nós validamos muito rapidamente nossos medos, nossas inseguranças, nossas indigências. Todo mundo sabe o que é sentir medo, o que é se sentir empobrecido do ponto de vista material ou espiritual e não ter quem se aproxime das nossas indigências. Portanto, uma consciência profunda da própria fraqueza, da nossa limitação, no nosso lugar de seres humanos, faltosos, angustiados, limitados em tudo aquilo que somos pó, somos cinza, é o ponto de partida para perceber os outros. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. E esta é a grande oração, porque, para citar mais uma vez o Sermão da Montanha, toda a lei e os profetas consistem nisso. Amar a Deus de todo nosso coração, nosso entendimento, com todas as nossas posses, isto é, sem ser apegado, e amar ao próximo como uma versão de nós, não é? Alcançando com o amor com que gostamos de ser alcançados. E é nessa perspectiva que rogo a Nossa Senhora da Piedade que nos abençoe. Ela que é a mulher da fé reflexiva, mas também é a mulher do coração generoso. Em sendo mãe de Deus, se faz serva de sua prima e de todos nós. E que ela nos abençoe, então, pela intercessão também de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigada, Padre Samuel. É sempre muito bom ter essa troca com o senhor. Acho que recarrega, né, conhecimento, a nossa fé, semana. espiritualidade, né? Aquele momento de fé também que carrega a gente, leva a gente para a semana com bastante conhecimento. Muito obrigado, viu, Padre? Obrigada, Padre Samuel. A gente se fala então semana que vem, tá bom? Eu também agradeço muito pela troca, viu? Muito obrigado. Até a próxima, Padre. Muito obrigado. Até. E a gente vai continuar falando sobre solidariedade. A iniciativa Solidariedade em Rede, organizada pelo Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte, é uma sólida corrente do bem que interliga paróquias de diferentes lugares a partir da missão de oferecer ajuda emergencial aos mais pobres. Trata-se de uma ação que nasceu no auge da pandemia do novo coronavírus, né? Ela une várias pessoas, né? Corajosos evangelizadores e muitos voluntários. E além da ajuda espiritual, ela ajuda as famílias mais impactadas pelos desdobramentos econômicos da pandemia, que recebem alimentos, né? Essa iniciativa, né, doa alimentos, dá atendimento jurídico e psicológico e orientações sobre direitos assegurados pelo poder público. E para falar um pouco mais sobre a iniciativa, né, com a gente vai falar ao vivo agora com a Renata Senhoria, que faz parte dessa rede, né, de colaboradores, que é uma rede de articulação aqui da nossa arquidiocese, muito importante, né, Vanessa? A gente sempre fala aqui, né, Tiago, quando a gente fala para você ajudar, né, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, são essas iniciativas, né, são esses projetos que você vai conhecer e vai poder contribuir. Esses projetos, eles visam dar um amparo, não apenas financeiro, né, não é só questões, a gente está falando aqui, mas de falou consolo, com o Padre de fé, espiritualidade, aqueles que tanto precisam, né, Vanessa? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e precisam, né, de algum amparo, precisam de uma ajuda emergencial. É muito difícil, né, Tiago, quando a gente para pensar que um irmão do nosso lado pode estar passando por alguma necessidade. E a ajuda, ela vem de vários cantos, né? Às vezes do vizinho, daquela pessoa que está na frente da sua casa, até mesmo daquela pessoa que não conhece. E o Rede em Solidariedade em Rede faz isso, né? Amparar aquelas pessoas tanto de forma financeira, mas também levando um alento, um pão, uma palavra de consolo. E agora a gente vai conversar com a Renata Senhoria, que faz parte do projeto e vai explicar tudo pra gente. Bom dia, Renata. Bom dia, Renata. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa. É uma alegria estar com vocês. A alegria é toda nossa, Renata. Para a gente começar esse bate-papo, Renata, você pode explicar o projeto Solidariedade para a gente, por favor? Vocês já introduziram muito bem, é isso mesmo, é um esforço coletivo para organizar, animar, integrar todas as atividades sociais na Arquidiocese de Belo Horizonte, projetos, voluntários, parceiros, a fim de acolher e acudir as pessoas em situações de vulnerabilidade social, dando também, além daquele aconchego, daquele carinho, direcionamento para que eles possam ser acudidos em suas emergências. Então, é isso, Solidariedade em Rede, um esforço coletivo.
Renata, qual que é a importância dessa iniciativa diante do cenário que a gente está vivendo, né? O Solidariedade em Rede, ele foi criado, né, como a gente falou no início, no auge da pandemia, né, onde ainda era tudo muito incerto, a gente não sabia quanto tempo ia durar e ainda está durando esse período de pandemia, não saímos da pandemia, né? É importante a gente ressaltar isso. E muitas pessoas seguem em situação de vulnerabilidade. Qual que é a importância, sendo bem pontual, dessa iniciativa no amparo a essas pessoas? Então, você disse bem, nós já tínhamos ações articuladas desde antes da pandemia, só que com a pandemia houve um crescimento muito grande do número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, qual a importância desse projeto? Muitas vezes são as doações que a gente recebe nesse projeto a única forma de alimento, a única forma de socorro para as pessoas realmente em situação de vulnerabilidade. Então, ele é emergencial e é capaz de transformar vidas e tirar pessoas de situações muito graves. Ô Renata, e nessas andanças, né, nesse trabalho aí dos colaboradores, dos voluntários, quais são as necessidades que vocês mais encontram, né? O que as pessoas estão mais precisando hoje? Olha, a gente encontra de tudo. Eu falo que a primeira coisa é o contato pessoal. As pessoas estão muito carentes. Eu acho que o isolamento, né, ele trouxe esse distanciamento também dos corações das pessoas. Então, as pessoas querem ser ouvidas. Então, primeiro, uma acolhida. E segundo, a gente encontra diversas vulnerabilidades. O alimento talvez seja o mais fácil de sanar, mas tem outras vulnerabilidades, às vezes um remédio, às vezes um encaminhamento psicológico, às vezes a pessoa está com depressão. Então, são várias as vulnerabilidades que a gente encontra por aí. Então, a gente precisa de uma sensibilidade muito grande para ouvir e dar o encaminhamento correto. Isso só um coração feliz e aberto é capaz de fazer. Então, a gente precisa, mais do que nunca, não só de doações em espécie, mas de pessoas disponíveis para o acolhimento. Renata, a gente estava falando mais cedo com o Padre Samuel, né, que hoje, terça-feira, é celebrado o Dia de Doar, dia 29 de novembro, e é importante isso que você falou, né? Às vezes, quando a gente pensa em doação, a gente pensa em questão financeira, né? Em dinheiro. E não necessariamente apenas isso seria o suficiente, né? A doação de tempo, de cuidado, de uma escuta atenciosa também faz uma diferença enorme na vida dessas pessoas que são amparadas pela nossa arquidiocese, né? Exatamente. Eu falo que doar algo físico é o mais fácil, né? A gente é muito solidário. O ser humano, ele é solidário, ele tem essa sensibilidade. Porém, às vezes a pessoa, o voluntário é muito mais importante. Eu faço até um apelo aos profissionais. A gente tem tantos psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, diversas áreas, né? Que podem nos ajudar e ser voluntário. Então, eu faço esse apelo. Procurem a paróquia mais próxima de sua residência. Doe aí 2 horas do seu tempo na semana para atender pessoas voluntariamente. Isso a gente está precisando muito e faz muito bem para quem é voluntário, porque a gente consegue compreender o maior mandamento de todos, que é o mandamento do amor. Ô Renata, além, né, desse esforço físico, psicológico, né, esse doar o tempo, doar o corpo, espaço para acolher essas pessoas, o projeto também precisa de dinheiro para que ele possa se manter, para que ele possa funcionar. Quem quiser doar alguma quantia em dinheiro, como é que ela funciona? Como é que a pessoa pode doar para o projeto? Tá, então em questões, a gente fez uma abertura de uma conta, né, no Banco do Brasil, então a gente pode passar os dados, não sei se vocês têm ele aí para colocar, se não, vou passar o Pix, que é mais fácil, que é mais prático, então a gente tem o número do Pix, vou falar que aí quem quiser já anota, que é o 3199 73 55 225. Então, por esse Pix, a gente pode fazer a doação em espécie. E também podemos fazer a doação para a sede do VEASPAN, que fica na Rua Lagoinha, né, ali na Rua Além Paraíba, 208, na Lagoinha, ou então em qualquer paróquia. Qual doação? Cesta básica. Nesse período de Natal também, né, um panetone, algumas guloseimas são bem-vindos. Né? Então, podem procurar as paróquias ou a sede do VEASPAN e fazer a doação física, para a gente também se organizar e que essa doação chegue até as famílias mais necessitadas.
Renata, enquanto você estava falando, a gente conseguiu colocar tanto o endereço do VEASFAN quanto a chave Pix também na tela para o pessoal de casa que deseja fazer essa doação. E eu queria que você falasse para a gente, por gentileza, sobre uma novidade. Na verdade, já não é tão novidade assim, porque já há alguns anos é possível fazer essa doação, mas falar um pouquinho sobre a doação dos 3% do imposto de renda, né? Daqui a pouco a gente vira o ano, aí começa toda a burocracia de fazer, né, a declaração de imposto de renda, mas o que talvez muita gente não sabe é que aquele valor que você paga do imposto de renda, ele pode ser, uma parte dele, né, revertida para instituições que amparam pessoas, né? Isso é muito bacana. Olha que interessante, é uma informação que todas as pessoas que fazem imposto de renda tinham que saber. Sim. Tem que saber, porque a gente já faz uma doação planejada, já destinada. Olha que interessante. Então, no ato de fazer a declaração de imposto de renda, quando a gente opta, né, pela declaração completa, tem um campo, né, que é destinado a doações. Nesse campo, a gente tem a possibilidade, né, de definir, então, o imposto que a gente pagaria como doação 3%, ou para o ECA, que é o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, ou 3% para o Fundo de Apoio aos Conselhos dos Idosos, né, para ajudar os mais idosos. Então, quando for fazer a declaração, se você mesmo faz a sua declaração, procure lá a aba doações e já faz o preenchimento correto do campo. Se não, já fala para o seu contador, olha, me ajuda aí que eu quero destinar meu imposto de renda para essa finalidade. E aí, o seu imposto já é automaticamente convertido, 3% dele, para essas instituições. Tá aí, né? Mais uma forma de ajudar. Sim. Ô, Renata, e chegando no fim do ano, o Rede também preparou uma campanha especial de Natal, né? Vocês estão recolhendo brinquedos, donativos para dar para as crianças mais carentes, né? Como é que funciona essa iniciativa de fim de ano e como que as pessoas podem participar? Então, no fim de ano, a gente está se organizando enquanto rede, então o vicariato está recebendo as doações também, no mesmo endereço que a gente colocou aí, mas as paróquias também, então há uma grande mobilização. Todas as comunidades estão aptas a receber, porque nas comunidades a gente tem o que a gente chama de núcleo de acolhida e articulação da solidariedade paroquial, que são as pastorais sociais que se organizam, né? Então, você quer participar? Doe lá o seu alimento, né, o alimento perecível, não precisa ser a cesta básica completa, pode ser o alimento avulso. Doe também o panetone, a caixinha de bombom, para que a gente possa formar, né, uma cesta legal e atender essas pessoas que já são cadastradas nas nossas paróquias para receber essa ajuda a mais nesse período que a gente chama de Natal Solidário. Ai, muito, muito bacana. Renata, eu vou pedir mais uma vez só para você repetir a chave Pix. Está na tela também para quem quiser, né, anotar, mas repita para quem está, de repente, só escutando, né, aqui o Manhã da Piedade e quer fazer uma doação, quer ajudar de alguma forma esse projeto tão bonito. Reforça aí também, né, seu pedido de doação, seu conselho também para quem quer doar. Então, o Pix é um número de telefone. Guardem aí, ó, 31 99 73 55225. E aí o meu apelo, sejam voluntários, façam as suas doações e tenho certeza que nós teremos um Natal mais feliz para muita gente, inclusive para nós, doadores e voluntários. Com certeza. Tá aí, né, Vanessa? E que esse espírito, né, de solidariedade permaneça durante todo o ano, né? Porque é muito comum chegar agora, no fim do ano, as pessoas quererem ajudar, quererem contribuir de alguma forma, mas a gente tem que lembrar que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas precisam desse ímpeto de doação durante todo o ano, né, Rê? Com certeza. Então, não é só no Natal, não. A gente tem que ser voluntário, doador no dia a dia. A gente tem que expressar o amor de Jesus todos os dias da nossa vida. Tá aí. Obrigado, viu, Renata, pela sua participação, Renata. E até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.